Olá, bem-vindos ao Road to Agility. Eu sou Adriano Ribeiro e nós vamos bater um papo sobre agilidade e inovação a serviço da entrega de valor. Nesse episódio, eu gostaria de conversar sobre transparência em desenvolvimento agile. Como é que é isso para você? O que transparência significa para você? Nos projetos que você participa ou que você executa na sua empresa, há essa percepção de transparência ou fica aquela coisa entre você e o cliente de que, enfim, as crianças estão fazendo algo que eu não sei o que é, né? Aquela sensação que todo pai sente quando os filhos estão quietos na sala ou no quarto, né? E a família está na sala conversando e aí levanta a cabeça, pô, mas o que será que está acontecendo lá? É assim que você sente no dia a dia do desenvolvimento? Então, a transparência, ela na verdade pode se apresentar em várias áreas do desenvolvimento de software. Né? Aqui eu vou citar três delas, né? Por exemplo, no projeto do software em si, né? Onde você pode instrumentar com tecnologias e usar ferramentas para criar diagramas, para para desenhar o software ou para escrever requisitos ou enfim, tudo isso que você produz no desenvolvimento de software até o código, né, testes, relatórios de execução, coisas assim, tudo servem para deixar mais claro o que você está fazendo, né, e o grau de qualidade que você está entregando ali, principalmente se houver uma instrumentação que gere números a partir do produto que você fez, né? Que não seja necessário alguém processar aquilo ainda, né? A outra maneira seriam dos processos de desenvolvimento. O que viria dos processos, né? Aí entraria tudo o que você faz para organizar o seu dia a dia, né? A quebra de tarefas, o cadastro, a manutenção do estado, a definição do escopo, os itens que vão ser trabalhados, o estado que eles estão em execução, né? Se houve problemas e tudo o que você fizer para organizar o seu dia a dia, né? E o terceiro elemento seria na parte de gestão, né? Que aí entra a comunicação. Como é a relação com o seu cliente? Ele está no seu projeto, ele está participando ali do seu dia a dia, né? Aqui só um pequeno adendo assim. Lembre-se que o objetivo da empresa, o dia a dia da empresa, do produtor de software, de quem foi contratado para realizar um trabalho, seja pelo seu expertise, né? Principalmente vai ser pela relação expertise-preço, enfim. Mas você foi contratado e você sabe fazer aquilo, você sabe produzir, né, aquilo que você está recebendo para. Não misture o seu processo com o processo do seu cliente. O objetivo do seu cliente é além do software que ele te contratou para produzir ou da solução que ele te contratou para que você entregue, ele tem o dia a dia da empresa dele, ele tem a inter-relação dos departamentos e por aí vai, e isso vai influenciar a priorização do lado dele dos elementos que serão mais ou menos importantes. E o seu é entregar. O seu é conseguir extrair as informações necessárias para entregar o software ao qual você foi contratado para. Então, é complicado quando essas coisas se misturam. Não tem problema se trabalhar em termos de parceria, mas defina uma fronteira no seu processo de maneira que te provenha uma independência para você rodar o processo do jeito que você sabe, da melhor maneira que você sabe, aplicando a sua cultura e gerando artefatos
que ele possa usar ou que complementem o processo dele de maneira que ele possa internamente trabalhar com as informações sobre a execução do projeto que ele está pagando, né? Ou seja, crie uma interface de comunicação, mas não mescle os processos. São culturas e objetivos diferentes, né? Fechou adendo. Então tá. Então nós temos aí 3 áreas onde a transparência ela precisa aparecer. Que se a gente for considerar, não tem método ágil, não existe agilidade se não houver transparência. E para haver transparência, precisa haver segurança. A incerteza precisa ser trabalhada. Sobre a incerteza, depois a gente pode fazer um outro vídeo e conversar especificamente como reduzir a incerteza. Mas aqui a gente vai conversar sobre a transparência no primeiro item. E esse item já vai mudar o jeito de você conduzir o seu projeto e com isso vai dar mais segurança para o seu cliente, segurança para quem vai receber o software que você estiver projetando, estiver desenvolvendo. E o que é, em que área a gente vai aplicar isso? Vai ser na área de projeto de software. Por que projeto de software? Eu fiquei pensando que área que seria interessante, por onde eu poderia começar a falar sobre o desenvolvimento agile com a abordagem que eu vou passar para vocês no futuro, né, sobre a tríade da agilidade, enfim, e outras coisas que a gente vai conversar de maneira a integrar. Porque assim, se a gente for considerar os princípios e valores do manifesto Agile, a gente precisa ser eficiente, a gente precisa ser comunicativo, a gente precisa se adaptar a mudanças, enfim. Só que tudo isso precisa de uma base para conseguir se estruturar. Você não muda do dia para a noite, agora eu vou usar o método ágil e eu vou construir o meu caminho, as regras são essas. Você está simplesmente comendo etapas do seu processo, provavelmente reduzindo ou eliminando documentação que no futuro vai ser importante e vai ser complicado de você produzir software. Então, vamos lá. Eu considero que esse seja o início para a gente estabelecer uma relação aqui de troca, de experiência e, mais importante, de eu te apresentar um caminho que é o que eu uso hoje para projetar, para desenhar, para coletar informações, feedback, disseminar com uma ideia com o meu time, enfim, eu uso isso para tudo, assim, praticamente. Hoje a minha vida é baseada em caixinhas, né? Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Uma pergunta para você. Como é que você projeta? Como é que você inicia o design da sua solução, ou daquilo que você vai fazer? Né? Assim, é importante isso porque no desenvolvimento convencional, normalmente existem várias reuniões onde as pessoas anotam e tal, e isso depois vai ser traduzido num projeto ou em diagramas, enfim, dependendo de como você trabalha. Mas, se a gente for considerar o primeiro artigo que propõe-se o desenvolvimento orientado a módulo, tem uma coisa muito importante lá, que é a eliminação da interferência para você projetar alguma coisa. Claro que tudo vai ser importante em termos de desenvolvimento de software, as regras de negócio, os requisitos funcionais, não funcionais e tal, mas a gente precisa começar. E se a gente quiser entregar rápido, se a gente quiser entregar frequente, se a gente quiser que o design do software evolua, ele cresça e apresente valor o quanto antes, então é importante que a gente consiga visualizar o que a gente vai fazer. Sem um exercício de visualização não é possível
se construir um software ou se priorizar ou se modularizar algo de maneira que isso fique coerente, que isso fique coeso, né? Então, considerando isso, vamos conversar sobre uma maneira de trocar ideias. Não é possível trocar ideia de forma eficiente codificando. Se eu começar, se eu simplesmente conversar sobre alguns requisitos, alguns elementos e começar a codificar, eu vou acabar centralizando em algumas pessoas as ideias e eu vou ter que esperar que elas terminem de pensar enquanto codificam, para só então eu saber o que foi feito, o que foi produzido. E eventualmente pode não estar alinhado, pode não ser o que foi necessário, pode ter sido feito muito mais do que efetivamente era necessário para determinado momento, né? Por exemplo, se eu quero apresentar dados, eu não preciso ter interface de cadastro. Eu preciso ter interface de consulta, eu preciso ter uma fonte de dados, né? Ou seja, eu posso ou usar uma fonte já alimentada ou carregar uma fonte, mesmo que manualmente, ou enfim, ou usar uma outra solução para carregar, enfim, são problemas diferentes, né? Mas eu não preciso fazer um estudo e definir interfaces com o usuário para pura e simplesmente apresentar dados, né? Ou seja, se eu for definir uma interface que ela agrega valor e que ela é usável, né, eu posso focar nessa interface diretamente. Mas para que eu possa fazer esse tipo de coisa, eu preciso ter uma visão básica da solução. E aí é que entra esses elementos de visualização, né? Dentro dessa etapa de projeto, um outro ponto importante é o de identificação de desafios. Eu não preciso desenvolver efetivamente um módulo, eu não posso esperar que o módulo seja desenvolvido para eu saber que eu vou precisar de um processo batch para atualizar alguma coisa, ou que eu vou precisar expor dados via HTTP ou via estilo REST, ou em real time, ou que eu vou precisar me comunicar com uma fila. Então, eu posso visualizar isso, eu posso já identificar esses elementos e especular algumas coisas logo no início, mesmo que eu não implemente. E o terceiro item é exatamente isso, né, que é a visualização do projeto como um todo, mesmo que de maneira genérica, né, ou imprecisa. Né? Então tá, como a gente consegue uma visualização imprecisa de um projeto, né, de maneira que isso me agregue? Eu considero quatro níveis ou quatro tipos de visualizações que são importantes para se desenvolver uma solução como um todo. O primeiro é a identificação das camadas, ou seja, da estrutura da solução. Tá, mas o que é isso? Então vamos lá. Digamos que eu vou ter interfaces para apresentação, interfaces com o usuário, por exemplo, para entrada ou apresentação literalmente de dados, para renderização de dados. Né? Eu terei APIs para integrar serviços, já seria outra camada. Então eu tenho a camada de apresentação, tenho a API, que seria uma camada de integração. Eu tenho uma camada para execução das regras de negócio, eu tenho uma camada de armazenamento, o meu negócio ele pode ficar encapsulado ou não? Ele vai ser pura e simplesmente uma camada dentro de um bloco monolítico, ou eu terei serviços? Né? Qual é o estilo de aplicação? Né? Eu vou fazer uma aplicação que tenha todas essas camadas nela, né? Ou eu
vou desacoplar isso e prover uma aplicação que vai me dar API, outra que vai só apresentar os dados, outra que vai armazenar, né? Ou seja, eu vou ter bases de dados onde as camadas vão consumir essa informação. Como é que é a relação entre essas camadas? Elas estão remotas ou elas estão fortemente acopladas, né? Como o famoso monolito hoje, né? Ou microserviços, né? Então, assim, como é que é isso? Ou além dos microserviços, né? Ou eu tenho multiprocessos que são ali os atores distribuídos na rede, pequenos processos trabalhando através da troca de mensagem com pequenos workflows orquestrando coisas maiores. Como é que é o estilo? Eu preciso dessa comunicação em tempo real? Então, assim, nessa identificação das camadas, a gente consegue especular esse estilo geral da aplicação. Vocês repararam que eu não entrei para conversar de processo, eu não entrei em detalhe de validação, de objeto, de nada. Eu só estou definindo o desenho geral da aplicação, né? Eu preciso saber, ela vai rodar na cloud ou não? Ela vai rodar numa estação, num container, numa máquina virtual? Como é que vai ser isso? Vai ter um servidor físico alocado para isso? Qual o sistema operacional? Windows, Linux? Já seguindo nessa linha, aí a gente pode entrar no segundo item, que é colocar uma roupagem tecnológica nessas camadas que a gente definiu. Ok. Se eu definir 3 camadas, apresentação, processamento e armazenamento, então tá. Digamos que a minha empresa tenha múltiplas filiais e cada uma vai ter os seus dados, vai ter as suas bases para armazenar. Opa, calma aí. Então, se eu tiver uma base única, uma das duas vai depender da outra para funcionar. Isso está certo? Isso funciona para mim? Ou não? Não, eu quero independência entre as duas. Ok, se eu quero independência, então ambas vão fazer entradas de dados. Então eu já não posso usar uma base com um modelo de replicação ou um modelo de consistência baseado em um modelo centralizado como um mestre-escravo de replicação. Eu preciso de um modelo multiversion, ou seja, um modelo peer-to-peer. Trocando isso em miúdos, eu não posso usar uma base SQL Server, por exemplo, porque eu precisaria de algo muito mais complexo, um setup, uma configuração muito complexa para que ele pudesse coordenar essa informação com os outros nós. Eu posso usar, por exemplo, uma base OrientDB ou Cassandra, que são bancos peer-to-peer, ou Elasticsearch, por exemplo. Ou, eventualmente, eu posso usar uma base local com um serviço com um barramento de consistência, como um Consul, como um Raft, como um Zookeeper, ele fazendo a replicação. Ou eu posso usar uma fila, um serviço mensageiro que vai sincronizar entre essas bases. Vocês viram como a gente pode começar a brincar com o desenho da aplicação e já vir definindo as tecnologias. E mais importante, a gente consegue, até uma dica aqui, assim, explore as tecnologias que você pretende usar. Porque conforme você consiga visualizar essa tecnologia contra as camadas que você planejou, que você visualizou inicialmente no projeto, você já consegue organizar isso ou planejar para a solução inteira. Você já consegue ver tudo que você vai precisar daquela tecnologia e, eventualmente, até se você necessita de algum treinamento, alguma qualificação adicional. Porque, às vezes, é um recurso ou tem uma característica nova, né? E esse é um outro ponto.
você pode usar o resultado dessas reuniões, você pode usar para atualizar o seu time tecnologicamente. Né? Então, às vezes, o seu time ele já trabalha com .NET e agora surgiu nesse projeto a oportunidade de se migrar para o Core, para o .NET Core. E você pode usar essas definições para definir até o tamanho do passo de atualização tecnológica que você vai dar. Então pense bem nisso. A partir da definição das camadas iniciais da sua aplicação, das camadas externas ou gerais do desenho básico dela, junto com as tecnologias, você pode definir o passo e o nível de atualização tecnológica que você pode fazer com o seu time, né? Ou seja, aprenda a usar sempre o produto da camada anterior na etapa seguinte, ou seja, na camada seguinte. Né? Você não precisa parar um time inteiro para fazer uma atualização. Para um membro, para alguém, e esse alguém dissemina. Se você fizer pequenas atualizações e aproveitar pequenas oportunidades, você consegue manter o seu time atualizado. E essa etapa, ela é de suma importância para conseguir reciclar o seu time. Né? Então vamos lá. Temos as camadas, temos as visões tecnológicas dessas camadas, ou seja, a gente já conseguiu mudar um pouco até o estilo da aplicação. Se a gente começou a pensar no monolito e a gente tem filiais trabalhando e alimentando dados, a gente já tem serviços com bases replicadas fazendo parte de um cluster. Né? Ok, chegamos aí, que mais? Né? Se a gente já tem uma visão tecnológica e de camadas, quais seriam as visões adicionais que vão complementar de maneira a viabilizar a minha solução inteira? Aí é a especialização de camadas e a visão sistêmica de processo. Ah, mas o que é a especialização de camadas? Ok, no momento que a gente tem as tecnologias que a gente vai usar em cada camada, a gente pode começar a considerar os padrões que vão ser usados para a interação dessas camadas. Ou seja, como é que eu vou me comunicar com o banco de dados? Eu vou monitorar, eu vou usar um CDC, por exemplo, um Change Data Capture, ou seja, eu vou receber os dados do banco a partir do monitoramento das tabelas. Mais uma dica, essa é uma das maneiras de você migrar de um modelo relacional para um modelo NoSQL orientado a evento, sem precisar mexer no seu modelo relacional. Porque ele provê hoje todas as bases provêem mecanismos de notificação. Né? Então você pode desenvolver, fazer a migração de uma base relacional de uma aplicação que já está em execução há muito tempo, pode ser muito complicado e muito caro. Então, né, você usando esse tipo de abordagem, você consegue desenvolver uma aplicação em volta da sua antiga e migrar os processos um a um, mantendo a aplicação atual sempre atualizada, né, e de maneira consistente, e depois você vai transformando em read-only cada entidade, né, conforme você vai absorvendo os fluxos de informação ou de alimentação das entidades. Ok, voltando aqui para o nosso. Essa especialização das camadas vai nos possibilitar visualizar como a gente vai trabalhar esses dados. E aí ela já casa com a visão sistêmica, que a visão sistêmica já diz para a gente como é que vão ser os fluxos de dados. Só que aí o interessante é que a gente consegue ver as camadas se especializando com uma certa tecnologia e a gente já valida se aqueles processos sistêmicos que a gente vai ter
atendem ou casam com a tecnologia que a gente pretende utilizar. Ou seja, vocês viram que a gente começou com uma fatia bem genérica de camadas, a gente deu nome para essas camadas, definiu, porque cada tecnologia ela traz bônus e ônus. Não tem mágica, né? Ou seja, se eu vou usar uma aplicação, se eu vou hospedar o meu front-end e as minhas APIs como uma aplicação web ou como uma API via HTTP, eu vou precisar hospedar, eu vou precisar de hosting. Ou seja, e aí esse hosting ou ele estará rodando num servidor ou ele vai estar embutido na aplicação. Então, assim, cada tecnologia ela vai trazer, né, o seu custo operacional junto com as facilidades, né? Isso aí não tem novidade nenhuma, né? Ok. Então, especializamos mais um pouco, definindo as características das camadas, ou seja, eu posso trabalhar de forma imperativa, de forma funcional, eu posso trabalhar com streaming ou reativo funcional, né? Eu posso, considerando o modelo reativo, se eu vou usar o modelo reativo, vou trabalhar com mensagens, né? Ou seja, e aí já muda a forma com que as camadas interagem, né? Então, você já consegue eventualmente perceber que você está dando um passo maior que a perna. Então, é por isso, outra dica, não escolha o modelo, o estilo de arquitetura pelo que estão dizendo no mercado. Olhe a sua solução, olhe o seu problema, olhe o seu time. Veja como está a bagagem tecnológica atual do seu time. Você tem monolito e a arquitetura do monolito já serve para te dizer se você tem condição de seguir para usar uma arquitetura distribuída ou descentralizada, conforme você desejar, baseada em microservices, né? Só um exemplo. Se o seu monolito ele não tem um chassi identificável, ele não está instrumentado, ele não trata log como evento, não tente seguir para o mundo dos microserviços. Se as suas regras de negócio não estão numa camada, não estão enclausuradas numa camada única de domínio, vai ser complicado. Então, assim, faça um monolito consistente, um monolito moderno, e aí comece a evoluir para outros paradigmas, para outros estilos arquiteturais. Você consegue, com um monolito, usar abordagens modernas, usar filas, usar mensageria. Você consegue usar streaming, consegue fazer várias coisas com o monolito. Então, o fato dele ser um monolito não te impede de evoluir. Claro que escalar horizontalmente vai ficar mais difícil, mas você tem um requisito claro de que você precisa escalar horizontalmente. Se você tem, se prepare para isso, né? Não enforce a mudança antes de você ter a base ou você vai cair, né? Não tem como. Ok. Falando um pouquinho da visão sistêmica, mais um pouquinho da visão sistêmica, então a gente entra nas características dos fluxos de dados, né? Então a gente sabe, eu vou usar, por exemplo, na especialização, eu vou usar um CQRS então eu vou separar os comandos, o modelo de leitura, eu vou usar as queries, ou seja, se as minhas camadas e as tecnologias já estão desenhadas, eu preciso ver se eu tenho um barramento de mensageria ou se eu tenho o que eu vou precisar para sincronizar o meu modelo de escrita e o meu modelo de leitura, ou não, né? Eu vou usar só um command source, por exemplo, só para organizar a minha interface de comando e persistência na aplicação, e vou usar um relacional e um ORM convencional para trabalhar a minha camada de persistência. Ok? Eu vou trabalhar
com repositórios e agregar a minha base dimensional para produzir os relatórios da forma correta e escalável. Mais uma coisa. Você não precisa, nós estamos no ano de 2020, você não precisa de um time especificamente para desenvolver, estender, fazer cleanup de dados, ou seja, fazer limpeza e modelar dados para apresentação em relatórios. Prepare a sua aplicação para que ela mantenha os dados íntegros de maneira que os relatórios possam ser extraídos. Você não precisa pagar 2 times e esses 2 times ficarem em conflitos e o seu time de produção de relatório acabar desenvolvendo uma aplicação em paralelo, porque vai ser mais fácil do que ele tentar complementar os dados, cheio de campos opcionais e nulos e domínios não fechados e booleanos com opcionais. Modele o seu domínio devidamente, mapeie as suas fontes de dados, defina os conceitos das projeções a serem geradas e produza a base para que o time de relatório apenas modele a apresentação desses dados, né? Ou seja, se ele está usando o DW, se ele está trabalhando com uma base dimensional, com tabelas fato, com dimensões, com modelos compostos, com dimensões derivadas. Então, deixe o seu time se preocupar com isso e não com transformação e limpeza de dados. Relatórios operacionais têm que sair normalmente com as informações simplesmente agregadas, né, na sua aplicação. E os relatórios complexos precisam estar integrados a essa mesma aplicação. Não faz sentido você ter uma aplicação de relatório com um atraso que vai gerar perda de dinheiro ou perda de receita, ou se não gerar uma perda, vai gerar um aumento do custo muito grande. Você não faz sentido trabalhar com isso. Integre o seu time de analytics com o seu time de desenvolvimento e seja feliz. Ok. Então temos a visão sistêmica dos processos. Essas visões dos processos podem ser considerados já a produção de relatório também, né? Dessa é uma maneira que você pode usar já para integrar os times. Mesmo que você não inicie já pensando nos relatórios, claro que a aplicação é criada para produzir relatórios, né? Se eu estou cadastrando dados, é porque depois eu vou querer ver essas informações e eu vou querer avaliar, né, e me projetar, ou projetar o meu negócio. Se eu não estou cadastrando para olhar, eu estou automatizando um processo para gerar. Ou seja, eu vou gerar notas, eu vou gerar alguma coisa, eu vou sempre gerar uma saída. Então a gente precisa se preparar para essas gerações, né? Ok, então eu falei aí das 4 visões que vão te possibilitar ter ter um domínio da sua aplicação, do design da sua aplicação. E lembre-se que com os 2 primeiros, você já consegue ter uma visão bem robusta da sua solução. E as demais, você pode ir fazendo gradativamente. Mas essas são as 4 que eu considero mínimas assim, para que você consiga prover uma transparência, mas a transparência é para o seu cliente, é para o seu time, é para o seu gestor de produto, é para o seu gerente de projeto. Todos vão se sentir mais seguros se todos conseguirem visualizar a aplicação. E essas visualizações, outra coisa interessante e importante se falar é: use uma ferramenta de blocos, não use uma ferramenta técnica como o ML, porque ela é uma linguagem de programação como as demais, ela é simplificada,
ela é padronizada, sim, mas ela é técnica, ela é para o time. Eu, pessoalmente, hoje não uso mais, a menos que me seja pedido, né? Produza os artefatos X, Y, Z devido a um padrão tal que eu preciso aderir, né? Se não houver nenhum requisito, eu trabalho com blocos, porque fica fácil, fica dinâmico. E lembre-se que agilidade é dinamismo, é flexibilidade, não é formalismo. Até é possível surgir formalismos, mas aí é que entra o início da sua caminhada aí com métodos ágeis, ou seja, na estrada da agilidade, né? Você começar a gerar o seu processo a partir dos elementos que você produz, a partir do seu jeito de trabalhar. Né? Ok. Eu gostaria de deixar aqui, eu acho que o que eu tinha para falar sobre transparência é isso, né? E eu queria deixar aqui alguns livros, um portal de referência para vocês e uma ferramenta, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou fixar a tela para facilitar. Então tá. Nos livros, esses são dois livros que eu considero bíblias da arquitetura. Eles fazem parte da coleção Pattern Oriented Software Architecture. O volume 1 ele vai te ensinar a olhar para o desenho da aplicação, né? E o segundo ele vai te mostrar a relação, né? Mas esses padrões eles trabalham juntos, então esses livros eles vão te mostrar como coordenar e como relacionar esses padrões, então vale muito a pena. O outro é o de design de aplicações de processamento de dados intensivo. Esse livro é interessante porque ele traça um panorama sobre várias abordagens, NoSQL, relacional, né, e por aí vai. Vários tipos como eu posso dizer, de características. Ok, voltei. Eles apresentam as várias formas de armazenamento e de processamento, os vários estilos. Então isso pode te ajudar, porque isso é uma bagagem importante que vão te ajudar a projetar e a visualizar a sua solução e até fazer as seleções tecnológicas. Que você precisa entender os conceitos. O que é linearização, o que é o CAP, o que é NoSQL, o que é o SQL, os dados estruturados, o que é streaming, o que é batch. Então essas coisas, esses conceitos são importantes. Né? Que com base nisso você consegue identificar o estilo da sua aplicação, você consegue selecionar melhor as tecnologias da sua aplicação. Por que eu coloquei aqui microserviços? Porque ele tem um padrão muito importante, então anotem essa dica. O Design Pattern Chassis. Eu acho que é o primeiro que você deve considerar, porque ele te ajuda a estruturar o seu monolito, criando uma base onde você registra a sua camada de negócio e dali você começa a pensar de maneira padronizada, porque microserviço é padronização. Ao contrário do que muitos falam de liberdade de linguagem e tal, não, porque você precisa ser especialista, né? Então é importante que você consiga resolver todos os problemas que os seus serviços vão apresentar, né? Então não tem mágica. Então, se você tornar muito plural, você vai ter problema na manutenção desse serviço.
né? E o último é uma ferramenta de diagramação que eu uso, né? Que você tem diversos tipos de caixinhas lá, ela é open source, ela é gratuita, então e você pode usar para criar os seus diagramas, compartilhar, gerar PDF, enfim, vale a pena. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje de conteúdo. Eu sei que é denso, é muita coisa, então dúvidas, mandem perguntas, comentários. Se curtiu, se faz sentido para você, se inscreve no canal, curta, compartilhe e, mais importante, eu espero que isso realmente te ajude a produzir software, a visualizar software e te levar para o caminho da excelência, que é isso que eu busco e é isso que eu quero para todos nós. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima.